Prosseguindo na lição 2 da hermenêutica teológica, o item 7 do material didático diz: o poder divino operando. Tem questões que realmente na Bíblia nós vamos ter que recorrer ao poder divino. A questão é uma questão de fé, para nós realmente interpretarmos corretamente. Tá bom? Falando nessa questão de fé, eu vou citar um exemplo. Um adventista do sétimo dia, até bem conceituado, um homem bem inteligente. Ele foi no Jô Soares e ele falou que iria provar que Jesus ressuscitou. E ele usou comparativos da história, por exemplo, com Alexandre Magno. Alexandre Magno, ele falou assim, os testemunhos que Alexandre Magno tem da sua vida são os mesmos relacionados à vida de Jesus, à ressurreição de Jesus. Então, se todos aceitam que Alexandre Magno, por exemplo, existiu, todos têm que aceitar também que Jesus ressuscitou. O Jô Soares, que é um indivíduo muito inteligente, ele falou, mas essa é uma questão de fé. E é uma questão de fé. Né? Por quê? Você não pode comparar a existência de um homem, Alexandre Magno, com o ato de ressuscitar. Ressuscitar, voltar à vida, é algo anormal. Já a existência de um homem, né, ter existido, ter feito guerras, tudo, isso é algo normal. Tá bom? Agora, acreditar em ressurreição, você não pode usar os mesmos critérios da história para a existência de um homem. Então, no meu ponto de vista, foi um erro, né, que o intérprete cometeu lá no programa do Jô Soares. Então, eu vou citar um exemplo aqui de algo que nós temos que recorrer ao poder divino. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Observe. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então observe, o apóstolo Paulo, ele olhava para as coisas criadas, ele falou, isso daí é poder divino. Mas isso é uma questão de fé, porque, por exemplo, muitas pessoas olham para as coisas criadas e tem outra explicação, né? Lembre-se que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando você fala em prova, como assim você provar algo que você não vê? Então, a fé, ela serve de prova. Só que ela serve de prova só para você. A sua fé, ela serve de prova para você. Você não tem como doar essa fé para alguém. Você não tem como usar isso para provar a alguém a existência de Deus. Provar a alguém as coisas que não se veem. Ok? Então, isso é questão de fé. É claro que eu acredito que o mundo, a ciência, ela está caminhando para um ponto, né, de conhecimento do universo, da criação, que no meu entender, hoje, nos dias do apóstolo Paulo, não tinha esse conhecimento, né? Então, por isso que nos dias de Paulo era questão de fé. Mas hoje, podemos dizer que a necessidade da fé está até diminuindo, porque a razão está colocando os homens numa dificuldade para eles não reconhecerem a necessidade de um Criador. Ok? Dentre os muitos exemplos, vamos citar o DNA. Ok? Veja, o homem, ele tem um DNA no esperma e a mulher tem um DNA no seu óvulo. A combinação desses DNA gera uma nova vida. Esse conhecimento não existia nos dias do apóstolo Paulo. Qualquer homem que pensar de maneira séria nessa combinação de bilhões de itens que estão ali no DNA, que vão corresponder à vida desse novo homem, dessa nova mulher, dessa nova criança que vai nascer, dessa combinação, não dá para ser obra do acaso, tá bom?
Então eu acredito que o mundo está caminhando numa situação que o cientista vai ter que dizer, como alguns cientistas ateus já falaram, né? Francis Collins, que era ateu, ele falou, olha, depois que eu estudei o DNA, eu cheguei à conclusão que Deus existe. Como o ateu Anthony Flew, que também abandonou o ateísmo e disse Deus existe, porque é impossível esse DNA, essa combinação, uma nova vida, tudo surgia a partir de duas combinações que foram geradas por acaso. Não tem como. Bom, o comentário do material didático diz: o poder divino operando nos ajuda a interpretar a questão da universalidade do dilúvio. Alguns intérpretes rejeitam a interpretação da universalidade do dilúvio, ou seja, não acreditam que o dilúvio cobriu toda a terra. Acreditam que ele cobriu apenas uma região. E qual o argumento deles? Eles dizem que não há no planeta Terra nem estado líquido, nem estado gasoso, nem estado sólido, água o bastante para encher toda a terra, cobrindo todas as montanhas. O intérprete da Bíblia Sagrada não pode tirar suas conclusões sem confrontá-las com o poder de Deus. Se Deus tirou a água e todo o mundo físico do nada, qual a dificuldade para fazer surgir água e depois fazê-la desaparecer? Então, existem muitas possibilidades. Hoje, por exemplo, tem cientistas, é claro, com o tempo nós vamos conseguindo novas possibilidades para essa interpretação. Hoje tem cientistas que dizem que no interior da Terra existe muita água em estado de vapor e muita água também em grandes lagos subterrâneos. A ciência diz que existe um lago subterrâneo que ele cobre aqui metade do Brasil, vai até a Argentina. Eles chamam de... me fugiu agora a palavra que eles usam para definir, mas são lagos subterrâneos. Só no Brasil existe mais de um lago subterrâneo desse gigantesco, tá bom? É aquífer, tá bom? Aquífer é o termo que se dá a esses lagos subterrâneos. Então existe essa possibilidade também. Então, se a Bíblia diz que aconteceu, aconteceu. O recurso, se eram lagos subterrâneos, nós sabemos que a Terra é muito grande, existe uma região muito grande abaixo de nós. Se existe água em vapor abaixo de nós, porque existe na crosta terrestre uma região que é muito quente, então ali pode existir muito líquido. Nós não sabemos qual o recurso, mas sabemos, em primeiríssimo lugar, que não falta poder a Deus para poder gerar essa água, tá ok? Ou trazê-la da parte inferior do nosso planeta. Então existem questões, sim, na Bíblia que nós precisamos de fé para interpretar. Um exemplo que eu sempre digo é o caso da ressurreição. Você ter a ressurreição de Jesus ou de outros, presta atenção, Lázaro, no quarto dia, os vermes já estavam consumindo Lázaro. Alguns falam assim, não, certamente Deus protegeu pelo menos para os vermes não consumirem, Meu irmão, não falta poder a Deus para... vamos citar o exemplo de Abel. Ele morreu há cerca de 6.000 anos. Foram cerca de 4.000 anos de Adão até Jesus e quase 2.000 anos de Jesus até nós. Então, cerca de 6.000 anos, Abel foi morto. Tá ok? Pois bem, pois Deus vai ressuscitar Abel no arrebatamento da igreja. Então, olha, se os vermes já consumiram Abel, isso não falta poder a Deus para trazer todos esses átomos, trazer tudo de volta e ressuscitar Abel. Então é claro que, principalmente na ressurreição, nós temos que ter fé. É por isso que o liberalismo teológico, criado aí pelas igrejas reformadas, eu chamo o liberalismo teológico a doutrina, a heresia mais maldita aí dos últimos 1.600 anos. Pior do que ela, só a doutrina da guerra justa ou guerra santa de Agostinho de Hipona, que dizia que a igreja pode matar para implantar o reino de Deus, pois as igrejas reformadas chegaram perto dele com esse liberalismo teológico. E lembrando que o liberalismo teológico tem o liberalismo teológico moderado e o extremista.
O extremista diz que Jesus não ressuscitou, porque não existe ressurreição. Né? O extremista diz que não existe milagre. O moderado diz que existe ressurreição, existe milagre, mas, por exemplo, ele diz que a Bíblia ela foi escrita 600 anos antes de Cristo e ela não foi escrita por Moisés, Moisés não existiu, ela foi um plágio das lendas pagãs que existiam, do dilúvio e outras histórias que existiam, né? Então, isso daí é o que é chamado de liberalismo teológico, tá bom? Então, existe um liberalismo teológico, ele não acredita em ressurreição. Por quê? Porque não tem fé. Não tem fé. Então, existem questões na Bíblia que, é claro, será questão de fé. Você vai interpretar o arrebatamento da igreja, mas pense em alguém sem fé que você diga o seguinte: olha, em breve Jesus voltará, os mortos de 5.900 anos atrás, como Abel e outros, né, que tenham servido a Deus fielmente, vão ressuscitar. Esse corpo que você está vendo agora, ele vai ser transformado num corpo eterno que não tem mais como morrer. Depois nós vamos subir com Jesus para recebermos os nossos galardões, os prêmios pela obra que nós fizemos em favor do Evangelho. E depois, 7 anos depois, nós voltamos com Jesus para dar fim ao reino do anticristo e implantar a paz na terra. O indivíduo que ouve isso sem fé, ele vai dizer que isso é uma lenda, vai dizer que você está louco. Então, é claro que na hermenêutica também nós vamos chegar em pontos que nós não temos outra saída, nós temos que seguir a fé. O próprio dilúvio, ele envolve questões de fé. Veja, as águas salgadas cobriram a terra, ok? E isso é uma grande catástrofe. O solo deve ter empobrecido muito, tá bom? E também os peixes de água doce, todos morreriam, porque Noé não levou peixe na arca, e peixe de água doce não sobrevive na água salgada. Bom, como que eles não morreram? Como que eles existem ainda hoje? Essa é uma questão de fé. Alguma coisa Deus fez para proteger esses peixes e eles sobreviverem por algum tempo na água salgada. Ok? Então existe sim aquela questão, né, da interpretação, que nós vamos realmente ter que ter fé. Se não tiver fé, aí é a hermenêutica das igrejas reformadas. Lembrando que todas as igrejas reformadas elas seguem o liberalismo teológico, ou extremado ou moderado. Tá, ok? Existem aqueles reformados que eles realmente defendem que milagre não acontece, que Jesus não ressuscitou. Existem reformados que defendem até que Deus não opera nesse mundo. Eles falam o seguinte: ó, Deus até criou esse mundo, mas ele saiu, foi viver em outra região, ele não faz mais nada aqui. Você que tem que se virar para sobreviver. Tá bom? Isso faz parte do liberalismo teológico, né? Essa grande praga aí dos últimos séculos. Por isso que a Assembleia de Deus tem que ficar afastada das igrejas liberais, porque junto com eles vem esse pacote maldito, né?